Sobre repercussões internacionais, aquela que nos importa mais é a de Donald Trump por conta de todo o contexto ligado a esse assunto, né? Donald Trump acabou punindo o Brasil na questão da taxação pelo motivo político Bolsonaro, o julgamento de Bolsonaro. No sábado, nós mostramos aqui, o presidente dos Estados Unidos foi perguntado sobre esse assunto e disse apenas que achava isso uma pena. Já o presidente Lula também foi questionado sobre isso no domingo, em uma entrevista coletiva lá na África do Sul. Ele que, Felipe, costuma dizer que não fala sobre ações que estão em tramitação na justiça, mas fala. Não fala, mas fala. Dessa vez falou. Eu já peço à produção, se a gente tiver o trecho do presidente Lula, a gente vai colocar no ar, porque o presidente Lula falou sim lá na África do Sul sobre esse assunto. Foi perguntado, a gente vai assistir agora. Boa tarde. 6 anos atrás, o Jair Bolsonaro era presidente e o senhor estava na prisão. Agora, Tem um problema no áudio? Voltou. Agora, Jair Bolsonaro teve a prisão decretada. Queria saber que reflexão o senhor teve ao ser informado da notícia e das circunstâncias particulares com tentativa de inutilização da tornozeleira eletrônica. E queria saber também se o senhor acha que isso pode provocar algum retrocesso na melhoria da relação com o presidente Trump recente. Olha, a primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. E sobre o presidente Trump, ele teria reagido dizendo uma pena? Eu acho que não tem nada a ver. Acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o presidente ia cegamente no Supremo Tribunal Federal e para ele, o presidente Trump não tem nada a ver. Mas o Brasil foi sancionado em 40% por conta disso. Mas não tem nada a ver. Não, exatamente, né? Exatamente, né? Você vê que o Lula voltou, na verdade, a criar a narrativa de defesa da soberania do Brasil, defesa da democracia. Então não cabe ao Trump fazer nenhum tipo de análise e nenhum tipo de comentário sobre a decisão da Suprema Corte do Brasil, que é soberana, né, em relação à vontade do presidente de outro país. Agora, tem um ponto que é interessante, Neila, é que o Lula e o Bolsonaro, eles se retroalimentam. Né? Então, assim, o Lula ele só é forte com o Bolsonaro forte. Né? O Bolsonaro fraco, na minha opinião, pode criar um problema, né, para o próprio lulismo, para o próprio petismo. Até porque são duas forças que se retroalimentam uma outra. Né? A tal polarização é importante para o Lula e é importante para o Bolsonaro. Né? Até porque, quando você pega, por exemplo, eu gosto sempre de trazer esses dados, né? Quando você pega o resultado das eleições no Brasil, você vê que a tal polarização é fictícia. Né? Um pouquinho mais de 1/3 votou no Lula, um pouquinho menos de 1/3 votou no Bolsonaro, 1/3, né, se abstiveram, votaram nulo ou votaram branco nas eleições. Né? Ou seja, 2/3 do Brasil não querem Lula e 2/3 não querem Bolsonaro. Né? Essa análise você pode fazer claramente sobre a polarização. Mas por que as duas forças se levantam e as duas forças continuam, né, pautando o debate político? Porque elas se retroalimentam, né? Então, um dos pontos interessantes que a gente pode acompanhar a partir de agora, né, é até que ponto, né, o Lula e o PT vão estar fortes, né, com o Bolsonaro numa situação complicada, né, e cada vez mais fraco. Né? Eu tendo a achar que pode ser um caminho, né, para uma terceira via, né, uma terceira pessoa surgir fora da bolha do Lula e fora da bolha do Bolsonaro e da direita. Né? Então, quando eu vejo o Lula fazendo um discurso muito mais polido e muito mais sóbrio, né, em relação ao Bolsonaro, mostra claramente que ele não tem mais, né, aquele discurso, né, com o seu inimigo político, né, porque ele está preso, né, está inelegível. E isso, na minha opinião, pode, sim, no futuro próximo, prejudicar também a popularidade
e prejudicar a viabilidade do Lula como candidato à reeleição também. A gente viu isso nas eleições passadas, né, Felipe? Se houvesse um candidato forte de centro ali, talvez esse nome pudesse ter feito um estrago, pudesse ter feito barulho. Esperou-se muito do Ciro Gomes. Já nesse ano, agora de 2025, também esperou-se muito do nome do Ciro Gomes, para que ele pudesse vir como esse nome de centro, como uma esperança longe do petismo e do bolsonarismo, porque a verdade, Felipe, é que ninguém aguenta mais. Essas polaridades, porque no meio disso tem uma população que espera um Brasil ser discutido. E o Brasil não é discutido, a gente só tem pautas voltadas para eles. A gente está há 4 anos discutindo Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, discutindo PL da anistia, a família Bolsonaro. Então, o brasileiro discute a vida desses caras. Não há uma discussão de propostas interessantes para o país, não há uma discussão sobre economia, não há uma discussão sobre saúde. Não, eu não me lembro, nesses 4 anos, de termos falado de saúde. Nós falamos de saúde a última vez na pandemia. Eu não me lembro de falarmos de saúde. Eu não me lembro de falarmos de educação. Tirando o assunto Enem, que é recorrente, é um assunto anual, eu não me lembro de falarmos de educação. Então nós paramos o país para falar de Lula e Bolsonaro. E no meio disso a gente tem um Congresso estagnado no meio dessa luta política que não leva a nada, que não tem votação de projetos que elevem o país. A gente está com uma inflação altíssima, juros absurdos, que não levam ninguém a comprar casa, as pessoas não conseguem fazer um financiamento, as pessoas não conseguem mais comprar carros, as concessionárias estão cheias de carro para comprar, as pessoas não conseguem financiar o seu imóvel próprio, ninguém consegue mais encher um carrinho no supermercado. E isso é todo mundo, a gente vê todo mundo falando isso em todas as classes, da classe A à classe D. O rico está reclamando, então é um momento de discussão do país. A gente viu Donald Trump recuando na questão das tarifas, não porque ele quis, ele foi pressionado por uma população que estava reclamando do café e da carne. Aqui no Brasil isso não acontece, a gente vê uma população reclamando de tudo e ninguém faz nada pela população. A gente está há 4 anos vivendo uma disputa de polaridades. Esse é o ponto importante, Neila. Infelizmente, a gente não discute projeto de país, né, aqui, né? Tem aquela frase, né, que está cada vez mais famosa, né, em rodas de boteco, né, que as pessoas sentem falta quando sabiam de cabeça, né, os 11 jogadores titulares da seleção brasileira, né, não os 11 ministros do STF, né. Há 10, 15 anos atrás, ninguém sabia o que eram os ministros do STF, né. Hoje todo mundo sabe. Hoje todo mundo sabe e tem opinião sobre todos os ministros, né. Acompanham as decisões, acompanham a vida dos ministros e por aí vai, né. E isso está relacionado diretamente, né, no meu modo de ver, com a fraqueza institucional que permeia o nosso Brasil, né? A gente não discute projeto de país, a gente não discute projeto de desenvolvimento nacional, a gente não sabe qual que é a educação que a gente quer, qual que é a saúde que a gente quer. Pelo contrário, né? A gente vive, infelizmente, dentro dessa polarização completamente nefasta, né? Que tem prejudicado muito o Brasil, né? A época que o Brasil teve partidos políticos mais fortes, né? E o sistema político mais forte, foi a época em que tinha um projeto de desenvolvimento, tinha um projeto de país, né, que foi entre 45 e 64. Né? Era nítido ali, né, um projeto de país colocado, e o Brasil todo ficava em volta desse projeto, discutindo se era a favor, discutindo se era contrário. O sistema partidário se fortaleceu naquele momento, né, com algumas críticas, né? Nós não temos mais isso hoje em dia, né? Então, meu modo de ver, nós temos que começar a enfrentar esse problema de frente, né? A gente tem que começar a querer que tenha um político que entre, né, na vida pública, né, na presidência, no governo dos estados, nos municípios, que tenha um projeto claro, né? E não temos. O único projeto que nós temos, sabe qual é? Você é a favor ou contra o Bolsonaro? Você é a favor ou contra o Lula, né? Aí fica essas duas forças, né, pautando por meio da polarização odiosa, né, porque muitas vezes descamba para um discurso de ódio, né, um discurso de
de não entender, né, o seu adversário político, né? Pelo contrário, tudo que ele propõe é ruim, tudo que eu proponho é acertado, né? Isso é uma postura completamente autoritária, abusiva e errada. E isso leva à falência institucional que a gente vive hoje em dia, infelizmente, né? Então nós temos sim que começar a pautar projeto de país forte se a gente quiser sair de um país em desenvolvimento para um país de fato desenvolvido. E aí a gente segue num ano eleitoral, Felipe, das bolsas. Nós temos aí a Bolsa Família, que é um projeto gigante, né? Depois do PAC, talvez seja o maior projeto aí do governo Lula. O Bolsa Família foi diminuído, mas ele ainda é grande e é usado enormemente aí para ganho eleitoral e será usado enormemente no ano de 2026 aí pelo PT e pelo presidente Lula. Aí teve o Pé de Meia, também criado pelo presidente Lula, mais um auxílio financeiro aí aos estudantes que, ao invés de estar estudando, estão preocupados em terminar o ano para receber esse dinheiro, essa poupança que eles vão ter aí no final do ano. E aí me preocupa muito, porque não há um desmame do Bolsa Família, não tem um aprender a pescar e devolver esse dinheiro, não. Então as famílias estão preocupadas apenas em votar em quem dá o Bolsa Família. Então quando você não tem educação de qualidade, você não vai ter uma sociedade qualificada para votar de forma qualificada na urna. E aí você vai continuar tendo essa oligarquia, as mesmas pessoas enquanto líderes de um país, famílias que continuam dominando um país, as mesmas famílias lá em Alagoas, as mesmas famílias na Bahia, as mesmas famílias em São Paulo, as mesmas famílias que dominam a política sempre. Então nada muda. Enquanto não houver educação, as pessoas não conseguirem mudar o pensamento, a cabeça, nada muda. Mas a educação ela só muda quando a pessoa ela tiver acesso à informação. Mas governos, muitos governos não querem que a população tenha acesso à informação. E isso é muito importante que você que está nos assistindo entenda. Lute para que o governo que você está votando queira que você e que o seu filho tenham acesso à informação. Isso é importante para o seu voto em 2026.